Meu irmão, vamos bater aquele papo que a gente combinou sobre o choque de realidade para ajudar essas pessoas que estão andando em círculo nessa roda de rato que só leva a lugar nenhum. Meu irmão, isso sempre é um prazer para mim, sabe? Isso aí para mim é fundamental, esse tipo de conversa, porque ele traz, primeiro, graça, né? Favor no coração, né? Porque é muito gratificante falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, é muito duro, né? Você ter que conversar com pessoas exatamente o que eles não querem escutar, né? Isso é um caso muito sério e as pessoas fogem e a gente fica quase que como um câncer, né? Quando a gente pinta na área, o povo já quer logo te extirpar, né? Quer te tirar, jogar fora, né? Porque eles não querem ser confrontados, né? De acordo com o que realmente eles estão fazendo de errado, né? Parece ser uma pergunta tão besta, mas é uma pergunta muito importante que a gente tem que fazer para a gente mesmo, né? Que você me ensinou a fazer essa pergunta para mim mesmo constantemente. Eu estou vivendo ou eu estou sobrevivendo? Sim, isso é um ponto fundamental, Júnior. A gente falar sobre isso de maneira muito clara e explícita, né? Porque a pessoa crê que ela está vivendo, né? E no final da conta, ela está sobrevivendo da pior maneira do mundo, sendo sendo explorado pela própria mente dele, né? Porque ele acha que é os outros que estão fazendo, mas na verdade é ele, né? Uma coisa que a gente falou outro dia sobre as pessoas que trabalham como doido, né? Um workaholic. Só que muitos trabalham sem ter foco nenhum, né? Então elas vão ali para o terceiro turno, que é aquele período que ela sai de uma companhia e vai fazer um bico, vai fazer um extra, só que ela faz sem pensar de fato, né? Ter um planejamento de longo prazo sobre aquele extra que ela está fazendo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, até porque nesse ponto você tem muita experiência, né? Que você ficou aí vários anos arregaçando a manga mesmo, trabalhando bastante, se esforçando ao máximo para poder conquistar o seu objetivo. Pois é, Júnior. Essas coisas que esse trabalho de alcoólico, né? Que é aquele que a pessoa trabalha desenfreadamente e ela é muito boa para trabalhar, mas ela tem uma outra mentalidade. Primeiro, ela não tem um objetivo traçado, ela não tem um plano traçado, ela, muitas vezes, né? Por exemplo, eu posso falar como imigrante, né? Eu conheço histórias de imigrantes, muitas histórias de imigrantes que eles, tudo que ganhava, mandava para o Brasil. Tudo que ganhava, ele mandava para o Brasil. Então, no final da história, ele chegava e dizia assim: ah, não, eu tô, porque aqui eu ganho em dólar e lá no Brasil eu ganho em 3 vezes mais, 4 vezes mais, agora está 6 vezes mais, e ele não presta bem atenção no que ele está construindo. Na verdade, ele trabalha como um louco, ele não vive de uma maneira objetiva, né? E ele acaba jogando fora a vida dele, o tempo dele, que a gente já falou muitas vezes sobre isso, né? Porque o tempo realmente é um tempo, é, é uma coisa que não se recupera, você recupera qualquer coisa, você recupera a saúde, você recupera dinheiro, mas tempo você não recupera. O Eu nosso acho maior que ativo, né, meu irmão? Nosso principal ativo, né? realmente é um ativo que ele não tem como você pegar ele para trás. Então, primeiro é um projeto, né? Você tem que ter um projeto específico. E como você fazer? Gradativamente. Porque a história nos diz, você pode olhar, né? Porque todo mundo gosta de falar de gente grande, né? Mas a história nos diz que uma família, para se formar uma família milionária, né? Que eles gostam de usar esse termo, né? A família milionária, uma família
próspera, né? Isso demanda muitos e muitos anos. E nós sabemos disso, é só acompanhar famílias e famílias, né? Famílias que não, todo mundo fala, ou fulano, ou ciclano, ou esse, ou aquele. Então, sem tocar nomes, todos passaram pelo mesmo propósito. Investimento, né? Na sua própria vida, no conhecimento. E aí um ponto, a decisão fundamental do que fazer, decidir, eu estou em posse disso e aí eu vou fazer. Então é uma das coisas básicas disso. A gente tem que falar nessa palavra, quando a palavrinha é tão pequenininha, né, Júnior? E ela é tão difícil de ser vamos falar, praticada, né? Porque para todo lado, onde você vê, né? Você vai para qualquer área que você vai. Se você vai falar do espiritismo, o povo fala disso também. Ele fala, não, que você tem que praticar o bem, e praticar o bem você tem que estar lá fazendo isso, e só fazer isso, e ele trabalha esse contexto. Jesus mesmo, Jesus o homem, né? Não vamos falar do Cristo, mas vamos falar do homem, e ele fala, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Então, quer dizer, há uma decisão, né? Uma decisão em tudo isso para que a gente possa conseguir romper esse teto, né? Um teto que vai da mudança comportamental, né? Mas ele trabalha, mas só que depois ele se dá o luxo, ele fala assim, não, eu trabalhei muito, eu posso gastar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Na verdade, ele está substituindo as coisas, né? Ele está substituindo aquilo. Então, ele pode, sim, claro, viajar, passear com a família, se dedicar um tempo para isso. Isso é fundamental para qualquer vida, para que você possa se recuperar e tal. Mas você está na hora de você fazer isso? Então, esse é um ponto que a gente precisa conversar bastante também, desenvolver bastante esse assunto, entendeu, Júnior? Antes da gente ir para esse assunto da decisão, né, da tomada de decisão, falar um pouquinho sobre aquelas pessoas que, quando ela não está exausta de tanto trabalhar, que aí ela nem consegue usufruir, né, ela nem consegue desfrutar daquilo que ela conquistou por conta da exaustão, daquelas pessoas que, quando não estão trabalhando, estão vivendo naquela bolha da ostentação, né? Do luxo desenfreado, vivendo de aparência para querer agradar os olhos de outras pessoas, ou por uma questão de rede social, né? Que a gente muito vê aí, TikTok, Facebook, Instagram, ou a pessoa querendo passar para os outros uma imagem que não é verdade. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Infelizmente, eu posso falar as pessoas falam, né, Júnior, dos imigrantes, né? Mas o americano em si, né? Todo o ser humano, né? Ele tem esse problema sério de querer mostrar para as pessoas, principalmente a pessoa que não tem, né? Aquela pessoa que não tem os recursos suficientes. Então, ele pode viver num patamar e ele quer viver de uma forma ou mostrar para os outros que ele está vivendo de uma outra forma completamente diferente. Então, essas redes sociais estão destruindo as pessoas, né? Que quer alguma coisa mágica, quer alguma coisa que acontece do dia para a noite. E, na verdade, as coisas são totalmente diferentes. Então, eu não tinha, agora eu posso, aqui se pode comprar qualquer coisa, porque há um financiamento de tanto tempo e você ganha tanto, e quando você vê, você fatiou a sua remuneração para somente pagar esse tipo de ostentação. Então agora eu vou ter um carro fulano de tal, meu sonho era sempre ter um Mustang, não sei o quê, eu vivia lá na roça e
Hoje, hoje eu posso comprar uma caminhonete e é o que mais passa. E quando a pessoa vê, ela está correndo atrás do rabo de novo. Então, por exemplo, ela está vivendo de trabalho em trabalho e a exaustão pega ele de uma tal forma que ele chega... A primeira exaustão que ele pega é a exaustão mental, Júnior. A exaustão mental é a pior exaustão que tem. Quando ele, lá no cantinho da casa dele, lá curando uma ressaca ou qualquer coisa nesse sentido, ele fala, meu Deus, o que que eu fiz? Tudo O que isso que eu por conta tenho? do imediatismo, né? Tudo isso porque é o que você estava falando, né? Do imediatismo, a pessoa ela sai lá do país dela, né? Que nós estamos falando de imigrantes de várias partes do mundo, que muitas das vezes ela não tinha condições, seja por falta de possibilidade financeira, ou até mesmo por conta do produto não ser oferecido no país dela, ela chega, fica deslumbrada porque é o mundo do capitalismo, linhas de crédito para tudo quanto é lado, a facilidade de compra, e aí vai naquele ponto que você sempre fala, né? Necessidade, né? Eu preciso disso, eu posso ter, né? Ou é um desejo? De fato, é um desejo ou uma necessidade? Se é, né? E se é uma necessidade, eu posso fazer isso agora? E aí as pessoas caem muito nesse imediatismo, aí vai para a exaustão de trabalhar demais para pagar os próprios desejos, e no final das contas ela volta para a mesma situação mental que ela estava antes de ir para a América, que é correr atrás para pagar dívida, e pagar conta, e pagar conta, e pagar dívida, e ela não consegue avançar, né? A gente tem que entender, Júnior, que esse país, América, é um país que é formado por imigrantes. Então, é imigrantes de todo mundo, é aquelas pessoas que chegam de todas as partes do mundo. Nós, num ônibus, eu já fui trabalhar, quando eu cheguei aqui, num ônibus as pessoas estavam falando 4 idiomas. Então, eu fiquei assim, nos primeiros dias, eu fiquei muito impressionado. São pessoas de todas as partes do mundo. Então, eles estão tentando, né, vamos dizer, um sonho americano. Mas o sonho americano, no final das contas, ele acaba sendo para de 3 a 5% das pessoas. Porque chega aqui, eles são consumidos. Eles são consumidos pelo ego, pela ostentação, pelo desejo imediatista. E muito poucas pessoas, Júnior, elas conseguem realmente desenvolver uma companhia, crescer, investir nessa companhia, a companhia dele ser poderosa, vamos dizer, ou a companhia dela ter recursos e a companhia dele e ele não ter. Ele ser um funcionário da companhia até um certo tempo, aonde ele pode usufruir desse tamanho de investimento que você fez. Porque o investimento, as pessoas pensam em investimento financeiro. Não. Primeiro investimento que você tem que ter é o comportamental. Você tem que investir no seu comportamento, na sua mudança comportamental. Esse é o primeiro investimento que você tem que fazer. Depois, você tem que investir em conhecimento. Esse é um segundo ponto que você tem que fazer. Planos. Depois de você ter conhecimento, você tem que fazer planos. E depois dos planos, colocar em prática. E colocar em prática, você ter perseverança com isso. Disciplina para colocar em prática aquilo que você realmente planejou. Entendeu? E aquele que chegou aqui nos Estados Unidos, ou em qualquer parte, não só aqui na Flórida, em qualquer parte dos Estados Unidos, que chegou aqui rastando uma cachorrinha, como se diz, e hoje ele consegue pagar as contas dele, ele conseguiu mudar a vida dele, ele construiu
algo para a vida dele. Ele está deixando legado para os filhos, ele está trazendo... Eu conheço pessoas que chegaram aqui nos Estados Unidos há 35 anos atrás, 40 anos atrás. Tem um filho que é médico, o outro está se formando médico, ok? Essa pessoa tinha o quê? Clean de limpeza. Ela trabalhava com limpeza. E ela prosperou, montou uma companhia de limpeza. E nessa companhia de limpeza, ela foi aumentando e passou para limpeza de construção e foi aumentando e foi aumentando. E hoje ela tem os 2 filhos. Ela cresceu, ela estudou, ela investiu nela. Ela investiu nela. E você também conhece ela, Júnior. Você a conhece. E ela investiu nela. Hoje ela tem licença, trabalha com seguro, tem várias pessoas trabalhando para ela. Então saiu da limpeza e foi para lá. Meu irmão, isso é história de todo mundo. O que aconteceu com essa mulher? Com esse homem? Com essa família? Ele, primeira coisa, ele não gastou mais do que ele ganhava. Depois, ele não gastou tudo que ele ganhava. E depois, ele obedeceu isso. Isso é para todo mundo, meu irmão. Isso não vai, não. Agora a pessoa chega e não, eu vou ali porque não sei o quê, e vou dar um jeito. Meu irmão, ninguém dá jeito para conta, não. É simples. Você começa a pegar dinheiro no BNDES, vamos falar a nível de... Você começa a pegar dinheiro numa empresa, pega dinheiro no BNDES, juros subsidiados, daqui a pouco passa para o Banco do Brasil, que já é um jurinho mais alto, depois passa para os bancos privados, daqui a pouco está pegando nas factories, descontando cheque, daqui a pouco está onde? No agiota. Daqui a pouco, ninguém, nem agiota, empresta para ele. Por quê? Ele está devendo tanto, porque ele acha que ele tem que manter o mesmo nível de vida que ele tem. Quem é que tem alguma coisa a ver com a sua vida? Ninguém tem nada a ver com a sua vida. É isso. Essa é uma das bases. Eu conheço um senhorzinho aqui que chama-se Aurélio. Um colega meu brinca e falando que ele chegou aqui em Brasília arrastando uma cachorra, a metade de um queijo debaixo do braço e uma sacola com a rapadura. Hoje ele tem... Aí ele abriu uma tapeçaria, ele tem... Ao longo dos anos ele foi comprando uns apartamentinhos em volta. Hoje ele está aposentado, o filho dele já concluiu a faculdade e tudo mais. E qual é a renda do pai? São os aluguéis, tudo aquilo que ele construiu ao longo dos anos. E o filho mantém esse legado de construir um patrimônio e falando exatamente sobre isso que você falou, né? A construção de algo que vai levar vai ultrapassar as gerações, não a questão só do patrimônio, né? Do ativo ali, do objeto, né? Seja um imóvel, uma casa, uma conta bancária, mas o comportamento de você viver de acordo com as suas possibilidades e sempre tá aumentando, construindo algo que vai te proporcionar um descanso no futuro, né? Um conforto na sua velhice e, ao mesmo passo, você transmitindo essa ideia para os seus filhos, dos filhos para os netos, e aí vai. Aí vai no ponto. Essas pessoas hoje, que a gente estava falando, elas pensam o que elas estão deixando para os filhos dela? Esse legado vazio do imediatismo, do correr atrás do próprio rabo? Qual é a base que eles estão deixando? Né? E aí eu queria que você falasse um pouco isso, né? Sobre o que essas pessoas estão deixando. E elas refletem, elas pensam sobre isso? A palavra é um não garrafal, né? Desse tamanhozão assim.
Elas não pensam nisso, porque elas estão sendo manipuladas pelo sistema. Porque se elas pensarem isso, ela vai deixar de alimentar o sistema. Essa é a primeira resposta. É um não garrafal. Não. Eles não pensam nisso. Por quê? Maravilha. O princípio de uma riqueza geracional, porque se usa a questão da riqueza, uma família de riqueza geracional. Então vamos falar desse ponto que você tocou aí, da riqueza, né, da pessoa pensar. Ela não pensa. Por quê? Porque para ela pensar, ela tem que ensinar. Ela tem que ensinar, olha, como que eu fiz isso? Eu fiz isso assim, assim, assim. Você está vendo que deu certo? Está dando certo? Por quê? O investimento sistêmico é a base para todas as coisas. Nós podemos pensar nisso para a formação de uma família, de uma riqueza, uma família rica geracional. Vamos pegar qualquer família que você vê aí de 150 anos, que a pessoa fala, pô, 150 anos. Um dia nós estávamos até conversando, batendo papo, e aí, que o cara comprou uma casa lá em 1900, o que ele teria hoje? Aí você ainda respondeu, uma lápide, né? Está escrito, aqui jaz o sem origem, né? O doido, né? Que fez isso, fez aquilo e etc. Né? Então, aí o que acontece? Ele começou a ensinar. Lá em 1900, ele começou a ensinar isso. E foi. Porque uma geração são 40 anos. 40 anos ele chegou, e nós temos estudos disso, tá para todo lado, né? As pessoas não querem saber disso. Ele quer acontecer agora, já. Aí, aqui nos Estados Unidos, eles falam do old money, né? É o dinheiro velho, é o dinheiro que não acaba. Lá aí no Brasil, eu escutava falar, família quatrocentão. Ah, a família Matarazzo quebrou. Aham, quebrou sim. Como disse os nossos governantes, essa família é inquebrável. Ela não quebra. Aí quebrou. Aham, quebrou sim. Então, ela pode ter recuado, ela pode ter feito algumas adaptações, ela pode ter modificado a maneira dela de ver, mas ela não consegue quebrar. Por quê? É um modelo de família, de riqueza geracional. Para acabar isso, por exemplo, o cara montou a Sherwin Williams há 150 anos atrás. A pessoa quer montar hoje, por exemplo, a nossa companhia tem 14 anos. Eu estou tão feliz com isso, Júnior, que você não tem sentido, você não sabe o tanto que eu estou feliz da minha empresa já ter 14 anos. Quando eu cheguei aqui, no primeiro ano, então, eu fui investindo na empresa gradativamente nesses 14 anos. E agora você imagina essas pessoas que investiram anos a fios. Hoje eu já estou colhendo frutos dela. Já estou colhendo frutos, muitos frutos, frutos bons. Ó, não estou milionário, hein? Vou falar uma coisa para você. Eu sou milionário, né? Não estou milionário, né? Essa é uma questão de dentro do coração. Quando você paga suas contas, você tá bem, você tá tranquilo, o dinheiro não te comanda, então você acaba sendo milionário, né? Porque na maioria das vezes as pessoas dizem que são milionários, mas elas vivem em função do dinheiro, né? Então, mas essa construção dessa família milionária, ela passa por muita luta, ela passa por muito ensinamento, ela passa por muitos problemas, são questões governamentais. Por exemplo, de 1900 para cá, quantos problemas não teve? Crises. 1909 teve uma crise, 1929 teve outra, depois, em 1970, teve outra, e outras que passaram, 45, na Guerra Mundial, o pós-guerra, aí depois veio os anos 70, aí depois veio
pandemia, e tudo isso é fora de você. Agora, o que você tem que estar? Você tem que estar estruturado. O que é? Você ter a sua companhia estabilizada. Aonde? Nos ativos, no patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Então, você tem mais do que você deve. Esse é o ponto, Júnior. Entendeu? Esse ponto de reflexão, as pessoas precisam parar, né? Precisa parar para tomar esse choque, porque quando nós estamos falando de reconhecer a realidade, né? Sair do ciclo, né? Que ter coragem de enfrentar os próprios erros e decidir mudar, isso é complexo demais. Isso é muito complexo, porque você acaba partindo por um terreno que só você que pode. Só você que pode mexer nisso, entendeu? É isso. Maravilha. As pessoas que não conseguem passar esse pensamento para os filhos, ele tem que passar conceitos. Como transformar o esforço em rendimento, não como trabalho, como cansaço. Aproveitar o tempo ocioso para estudar, para investir em você mesmo, quebrar o ciclo da sobrevivência e passar para viver. Pensar realmente numa segurança para o futuro, construir algo sólido que possa te bancar, né? Bancar você e a tua família. E outra coisa, deixar isso como uma base sólida. Não é deixar herança. As pessoas pensam em herança. Não, nós estamos falando de legado. Legado é algo que é muito mais do que isso. É construir conhecimento naqueles que vão ficar na família, que vão cuidar daquilo. Porque herança, a maioria sai no facão, sai numa bala, né? Para querer, é uma briga. E a maioria das vezes, quantas vezes nós vimos famílias e famílias milionárias serem destruídas por questões dessa forma? E a pior das coisas, né? Viver uma plenitude realmente, entendeu? Sem estar se mostrando para ninguém quem é você, quem deixa de ser você, o que é que você vai fazer, né? E outra coisa, decida mudar. Porque essa mudança, ela não está na minha mão, ela não está na mão de ninguém. Porque eu conheço tanta gente que compra curso para como fazer, como não sei o quê, e no final das contas, talvez, se algum botar em prática aquilo, talvez até que possa conseguir, mas as ferramentas que a pessoa usou, que eu usei, de repente não é a ferramenta para você, a sua mentalidade, o seu pensamento é o outro. Então, o que eu quero passar para vocês é que a ferramenta que vocês estão na mão, ela é preciosa. Por quê? É um conhecimento que você tem da sua própria vida. Agora, se você está vendo que está dando errado, decida. Porque essa decisão não está na mão de ninguém. Não está na mão dos milionários, não está na mão de você olhar o que o cara tem, o que ele deixa de ter. Por quê? Teu tempo é totalmente precioso, valioso. Você não pode, sabe, perder tempo. O Júnior, você sabe, Júnior, você sabe muito bem. Eu não perco tempo. Eu não quero perder tempo com pessoas que não querem mudar. Sabe? Eu não estou buscando a aprovação de ninguém. Sabe? Eu não estou querendo que você busque a aprovação de ninguém. Olha para você, olha para a tua família. A pessoa que você escolheu, a mulher que te escolheu, ou se você é uma mulher, o homem que você escolheu para ser teu esposo. Sabe? Chama ele para uma conversinha de pé de orelha e fala:
vamos transformar isso. Existe uma coisa que chama investimento sistêmico, que ele tem um poder de transformação tremendo. E as pessoas não fazem. Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir. Eu nunca tenho. Você sempre tem. Meu irmão, e se as pessoas soubessem que se ela não planejar, se ela não mudar, né, se ela não tomar decisão, ela vai apenas repetir o que está acontecendo agora, né? E se você faz a mesma coisa, não tem como você ter um resultado diferente, né? E aí, e o pior, Júnior, esses dias eu estava comentando, né, com muita veemência, nós estamos lançando, a nossa companhia agora lançou, né, já, né, o modelo de negócio que eu usei para a minha vida, né, para que a gente possa compartilhar esse projeto, né, e eu fui, sabe, compartilhar com amor para ele. Olha, isso aqui, você faz isso, e aí você espera e tal, e aí você acontece isso. Ele falou assim para mim: mas você precisa me convencer disso. Eu falei: eu não preciso te convencer disso não, meu irmão. Essa é a sua vida. Essa é a sua vida. Você, o que você está fazendo está dando certo? Ele falou: não, toda hora eu estou olhando para... Então, o que é que você está querendo que eu vou te convencer? O que é certo de fazer, as pessoas não querem fazer. O que elas querem fazer, Júnior? Elas querem fazer o que o cara da internet que fala que quer, com enganação, com poder de palavra, eu fiquei milionário, faz isso, 5 etapas para você fazer isso, tá? Só tem 2 etapas. Não, na verdade não tem só 2, não. Tem 3 etapas que você vai ser próspero. Primeira etapa, você nunca gasta mais do que você ganha. E a segunda é você nunca gasta tudo que você ganha. E a terceira etapa, obedecer às 2. Esse é o segredo. Só isso, Júnior, mais nada. E parece que as pessoas preferem ficar nessa escravidão, né, da ilusão, né? Elas sabem que aquilo é ilusório, a fantasia dos carros de luxo, das casas vultuosas, das viagens e tudo mais. Outro dia eu vi que eles usam até a estrutura interna de um jatinho fake para gravar vídeo, fingindo que está dentro de um avião, para produzir conteúdo, para falar que está sendo rico, isso, aquilo, outro. E as pessoas, mesmo sabendo, ela cai, né? Cai naquilo ali. Aí fica o quê? Presa nesse ciclo, correndo atrás do próprio rabo, sem nunca sair do mesmo lugar e não quer ouvir. Quando, mesmo sabendo, fica com essa pergunta, né? Me convença que o que você está falando funciona. Eu quero que você me convença que o que eu estou fazendo está errado. Me convence. Ou seja, não quer sair daquela posição. Não quer. Nenhuma, Júnior. As pessoas não querem sair dessa posição. Eles não querem sair dessa posição. Essa posição é confortável. Ela é confortável. Ele consegue pagar a conta, água, luz, mas aí ele fica olhando para as redes sociais e vendo os enganadores, né? Aqueles que dizem que, como diz você, essa para mim é nova, gravando dentro de jatinho fake para dizer isso. Meu irmão, por favor, viva uma vida simples, objetiva. Sabe? E um dia a conta chega, né, meu irmão? Um dia a conta chega. Não tem outra forma. A gente tem prazo de validade, né? Chega uma hora que você olha para trás, eu que estou me aproximando dos 50, né? Eu falei assim, que me lembra disso não, que me dá depressão, vamos falar, né? Não, sim, para mim é um privilégio, né? Você começou a sua história se aproximando dos 50. Eu estou me aproximando dos 50. Então eu tenho o privilégio de aprender com tudo aquilo que você passou, né? Aprender com seus erros e tudo mais, para que eu não venha cometer os mesmos erros. E as pessoas,
acreditam que essa fase nunca vai chegar. Ela chega ali tem 30 anos, 35 anos, 40 anos, ou até mais de 50 anos, e não querem sair dessa bolha. Por mais que existam pessoas avisando para ela que aquilo tudo é uma ilusão, que aquilo tudo é uma perda de tempo, e elas vêm com esse discurso. Ou é a questão da falta de decisão, que também é muito grande, e tem essa questão, não, eu só vou fazer se você me convencer. Ora, aqui, uma coisa que é nossa, né, meu irmão? Vem quem quer, né? E vem porque quis, porque vai saber que tudo é muito difícil, não é fácil, né? Então, vem é para valer. Ninguém. É uma vida real, né, Júnior? Exatamente. Nós estamos falando de uma vida real, nós não estamos falando de um propósito aleatório, né? Aquilo que as pessoas imaginam que querem para a vida deles, um sonho, um delírio mental, né? Nós estamos falando de vida real, aonde você paga suas contas, você tem sua liberdade financeira, onde você tem o seu trabalho, você consegue prosperar, você consegue trazer um legado, você consegue fazer um legado. Então, essa visão das pessoas não quererem sair desse patamar, que é comprando aquilo, comprando ilusão, Júnior. Esse é o grande problema das pessoas, ela olhar para ela e dizer, puxa vida, eu estou errado. A partir do momento que a pessoa entender que se ela não muda, os filhos delas vão enfrentar os mesmos desafios, os mesmos, sim, e o pior, né? Nem são os mesmos, são desafios muito piores, né? Que a sociedade... Potencializados, né? Exatamente. E aí a pessoa... aquela parte, né? Que eu queria que você falasse, né? A reflexão, que as pessoas parassem para refletir, a pessoa que tá nos assistindo agora ou nos ouvindo, elas refletirem sobre a importância dessa mudança de comportamento, né? A importância dela reconhecer a realidade, ela compreender que o bem mais valioso dela é o tempo, e como você falou agora, sobre escolher construir ao invés de só sobreviver, né? Igual você estava falando do Old Money, eu lembro daquele estudo que a gente fez dos 100 anos, né? Que você até falou agora, o que a pessoa vai... Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse assunto precisa ser compartilhado, viu, Júnior? Sim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses três tópicos, né? Da mudança de comportamento. O reconhecimento da realidade, a valorização do tempo e a importância de escolher construir ao invés de só sobreviver. Não tem forma de você não usar algumas coisas muito, muito simples, objetivas, né? Quando você usa esse termo de vamos falar sobre essa questão, é tão simples. Primeiro, fecha a janela da tua casa. Não olha para fora para ver o que os outros estão fazendo. Olha para dentro de você. Esse é a primeira coisa que eu falo para você, olhar para o que você é capaz de fazer, o que você pode produzir, quais os resultados que você pode trazer para a tua casa. Quando você fala de perder tempo é uma coisa incrível. Perder tempo é uma coisa que você não tem como. Não tem como você recuperar. Então, quer dizer, todo mundo sabe disso. Mas um minuto. Um minuto passa assim, ó. Ok? Enfia a cara dentro d'água e fica um minuto com a cara dentro d'água. Sem respirar. Aí você consegue, fica 1 minuto e meio. Aí você consegue, fica 2 minutos. E vai fazendo... Quantos minutos você consegue ficar sem respirar? Para você ver que, vamos imaginar que você tem um fôlego monstro. 5 minutos sem respirar.
Então, para você ver que 5 minutos é um tempo enorme, você tem que usar para que você possa crescer interiormente, você crescer em propósitos, que aquilo tenha significado para você. Isso vai fazer uma coisa muito grande com você, vai te quebrar o ciclo da sobrevivência. Isso vai te trazer uma quebra do ciclo da sobrevivência. Por quê? Primeiro você olha só para você, você não olha para aquele que está aquele que está ali ostentando, e você é tão estúpido, a palavra correta é essa, estúpido, que você crê que é verdade. Ou você imagina que é verdade para você viver aquele sonho. Olha que mulher linda aquela, eu quero ser igual a ela. Vai lá, faz cirurgia, puxa para cá, puxa para lá, vai ficando igualzinho um monstro. Todo mundo vira um monstro, porque puxa para lá, puxa para cá, estica para lá. Aí vai ver o que é filme, como é que chama aquele que... Me ajuda aí, Júnior, que você tem mais tecnológico que eu, é aquele que estica e aí você pega e usa... Aquelas harmonizações, né, que viram a demonização, né? É demonização, né? E aí, de repente, você tira uma foto, hoje com a tecnologia, você pega, bota no Photoshop, meu amigo, aquilo fica a coisa mais linda. E a coitada da mulher fica comprando produtos Zé dos Anzóis, não sei o que para isso. Meu irmão, aproveita e fecha a janela do teu quarto, da sua casa. Não deixe que as coisas entram pela janela. Usa os resultados que você tem para você. Quebra o seu tempo ocioso, produz, investe em alguma coisa. O que você pode investir com o seu tempo ocioso? Aí você quebra o ciclo da sobrevivência e passa a viver. Meu irmão, você sabe que uma das histórias que a gente gosta muito de comentar, e eventualmente a gente fala sobre isso, é a história dos vikings. Os vikings, quando eles iam para uma batalha em uma ilha, alguma coisa, a primeira coisa que eles faziam quando descia, né, no terreno inimigo era queimar o barco para que o medo não fizesse eles fugir, né? Então a única opção que eles tinham era de vencer. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu sei que você queima seu barco todo dia. Júnior. Realmente é uma visão fantástica, né? De você não ter o plano B. Né? Muitas pessoas têm um plano B. Se não der certo, eu volto. Se não der certo, eu paro. Se não der certo, Se não der certo, Então, se não der certo, eu morro. Essa é a coisa. Essa é a questão. Eu estou decidido, eu vou fazer. Porque se eu não fizer, eu vou morrer. E essa história eu sempre estou falando sobre essa história, né, dos vikings, eles eram super treinados, eles tinham propósito, eles tinham tudo quanto é coisa. Eles tinham planos, eles eram malucos, né? Não estava com essa história de mimimi, né? As pessoas têm muito mimimi, né? Dodóizinho, né? A geração de dodóizinho, todo mundo. Porque olha isso, minha filha, onde é que você quer? Senta aí, filha. Come aí o que tem aí, ó, tá bom demais. Então, eles não tinham esse negócio, não. Eles tinham planos, projetos, eram guerreiros. Então, qual que é o plano deles? Conquistar. Então, eles chegavam lá, vamos lá e vamos conquistar. Como que você faz para você conquistar alguma coisa? Você tem que querer muito. Mas é muito. Por quê? Porque vai ser difícil. Não vai ser fácil, não. Vai perder muita coisa. Você, no meio do caminho, você vai perder muita coisa. Você vai perder companheiro, você vai perder
dia de sono, você vai perder um monte de coisa. Você vai perder dinheiro. Você vai perder companheiros de luta. Vão ficar caídos aí para trás. Pessoas que não sobreviveram, né? Trabalharam. Quanta história que a gente vê, escuta. Pessoas que trabalharam, não conseguiram prosperar, porque não tinha um plano, um projeto, tinha plano B. E eles nunca tinham um plano B, eles queimavam o barco. Então, o convite que nós fazemos, né, que eu sempre faço, porque eu faço esse convite para mim todas as manhãs. Porque como a minha vida começa todas as manhãs, ela se renova de manhã, e eu vou ter que enfrentar meus leões daquele dia. Então eu faço um convite. Rapaz, esquece o dia de ontem. Esquece, vamos queimar esse barco. O que aconteceu lá? Vamos apagar isso. Eu não tenho plano B. O plano B é vencer. Agora, qual o tempo para isso acontecer? Isso já não depende de mim. Isso já não depende de mim. Mas eles não tinham plano B, eles queimavam o barco. Por quê? Eles tinham que vencer. E aí eles vencendo, eles eram construtores de barco. Construía outro barco e voltava. Ia lá para anexar no reino ou qualquer coisa nesse sentido. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que exatamente eliminar do nosso pensamento, porque aí é uma tendência de mudança comportamental. Eu não tenho mais plano B. Eu vou vencer. Eu decidi vencer. E quando você decide vencer, acabou os mimimi. Entendeu? Então as pessoas, não, porque é isso, porque eu tenho que fazer isso, Você não tem que nada. Você não tem que nada. Você tem que vencer. Qual que é o plano? Qual que é o projeto? O que você quer deixar de legado para as pessoas? Ou você quer deixar a herança para virar briga? Não, você tem que deixar conhecimento. Você tem que continuar no coração das pessoas. Você pode ir, mas você continua no coração das pessoas. Opa, aquele louco falava isso, olha isso aqui, E você continua na vida dele, trabalhando na vida dele, porque o legado que você está deixando para ele, de como fazer, de como construir, de como se abster. Olha, a questão é o seguinte, o que você vai abrir mão? Quando você quebra, não tinha medo? Claro que tinha medo. Quando você queima o barco, você está queimando tudo que ficou para trás. É um start, né? Para que você possa se transformar e se decidir e acabar com o plano B. Eu vou tentar. Você fala isso demais, Júnior. Quem tenta não faz. Eu vou fazer. É diferente. É força de mente? Não, é só você não parar. Continua. Passinho, passo a passo, step by step, degrau por degrau, construindo, investindo, construindo, investindo, construindo. Construindo o quê? Primeiro, o conhecimento do teu coração. Construindo a forma de você tomar decisão. E aí, pá! Uau! A decisão está aí. Pá! Não faço mais, nem se eu morrer. Pronto, está resolvida a questão. Irmão, é incrível isso, né? E a importância dessa nova mentalidade, né? O uso inteligente do tempo e os recursos, né? Que é a chave para mudar a realidade, né? Que é essa quebra do ciclo da sobrevivência, a decisão, né? A decisão do uso consciente do tempo. É uma coisa tão simples, né? Tão preciosa, né?
Sim, meu irmão. É tão preciosa. Então, eu gostaria sabe, assim, de passar uma mensagem para vocês. Você me pediu, Júnior, é, eu quero passar uma mensagem assim. Se você não quer mudar, não perde tempo comigo, não. Sabe, não perde tempo comigo, não. Vai fazer coisa melhor, vai procurar comer conteúdo no TikTok, vai fazer qualquer outra coisa. Porque no instantinho eu vou te jogar fora, porque eu não quero ninguém perto de mim que quer perder tempo. Então, não perde tempo comigo, não. Tá bem? Um É, abraço. meu irmão. Você gasta todo o seu tempo que você tem, até o que você não tem, para ajudar quem quer ser ajudado, né? Para ajudar quem quer crescer. Mas você não perde nem um segundo com a pessoa que não quer evoluir. E é interessante, isso para mim você e a Silmara, né? E você sabe que eu falo isso com muito amor, né? Não é para bajulação, não, porque quem te conhece sabe que isso é uma verdade. Vocês compartilham o conhecimento que vocês têm aí com quase 7 décadas de vida, né? Vocês compartilham com muito amor, com muita graça e com o único objetivo, né? Multiplicar valores para que as pessoas construam o próprio caminho através de conceitos que realmente são honrosos. E as pessoas às vezes se aproximam pensando apenas no ganho financeiro, né? E elas deixam Infelizmente, Júnior, passar. infelizmente é isso mesmo, sabe? As pessoas, elas têm uma visão muito deturpada, né? Como Sim, valores, né? Valores dinheiro para e a gente pode conversar isso em outra sim, oportunidade sim. sobre dinheiro fiduciário, né? Que a pessoa dá tanto valor nisso e não tem valor de nada. Dinheiro não serve para nada, porque ele tem valor do que os próprios governos dão. Não, não funciona. Então, uma hora nós vamos tirar um tempo para que a gente possa estar discorrendo esse assunto do que realmente é patrimônio, o que realmente é prosperidade e o que realmente é dinheiro e o que realmente é vida. É incrível isso, né, meu irmão? Que é um único verbo que, que vai ser a válvula mestra, né? Que é o verbo você decidir, né? Eu decido, né? Eu decido fazer, né? Em vez de ficar esperando o momento adequado, com temperatura e pressão agradável e favorável para eu começar a fazer, e aí eu nunca faço, né? Eu E o nunca tempo, né, Júnior? Eu estou valorizo, velho né? demais, eu estou novo demais, eu tenho pouco dinheiro. É sempre a pessoa tem uma desculpa muito grande, né? Sim. Ele é mestre em dar desculpas, né? Então, eu estou muito novo, eu não. Mas a questão é você obedecer a sua própria decisão, não é obedecer a decisão dos outros, é obedecer a sua própria decisão. A sua decisão, que é a base. Então, você constrói o seu projeto. Não, não, esse projeto realmente é bom. Ok, aqui eu tenho esse projeto aqui, ó. Se você interessa, dá uma olhada aí para você, vê se serve para você, vê se você consegue colocar isso para você. Sim, sim, eu consigo colocar isso. Então eu decido isso, eu decido fazer isso, né? Eu decido usar esse projeto como. Agora eu posso adaptar isso? Sim, claro que você tem que adaptar. Não, você pode não, você deve adaptar, porque você tem outro tipo de conceito, né? Então, na verdade, decida hoje, né, a construir algo que realmente vale a pena. E a mudança não depende de mim, depende de você. Eu acho que não tem outra coisa para se falar, porque é a base de todas as coisas. Para que você, primeiro, entender, né? Entender. Você entendeu. Você entendeu isso? Não tem problema, eu te explico de novo.
Não, não, mas eu não entendi essa parte. Eu torno a te explicar de novo. Aí, não entendi, eu te explico de novo. Quantas vezes você precisar, você pode contar comigo, que eu vou te explicar. Mas eu vou te fazer a pergunta. Você entendeu? Sim, eu entendi. Acabou. Você não precisa nem conversar comigo mais. Vai cuidar da sua vida para lá. Vai cuidar da sua vida. Se você precisar de alguma coisa, conta comigo. Eu estou ali para te falar. Agora, se você voltar de novo para querer que eu te explique de novo, eu vou falar, meu filho, vai procurar sua turma, sabe? Vai procurar, vai comprar curso na internet para você ficar rico da noite para o dia, porque não vai acontecer. Vou te falar isso, não vai acontecer. Esse negócio aí é porrete, sabe? É só para homem. Menino caga tudo na roupa. Não precisa ficar preocupado, não. Menino não aguenta esses batidos, não. Tem que ser bicho baguá mesmo. É garra, né? Não é só garra. Tem que ter resiliência. Você tem que ser disciplinado. Senão você não vai conseguir. E outra coisa, filho, se não for para ser desse jeito, nem começa. Entendeu? Nem começa, vai cuidar da tua vida para lá, vai beber tuas cachaças, olhar os outros, comprar conteúdo para a internet e, sabe? Não fica perdendo o tempo dos outros, não. Que o tempo é nosso bem mais valioso, né? E é o seu bem mais valioso. Então você vai perder tempo com quem está perdendo tempo, não faz nenhum sentido, né? Se a pessoa prefere perder o tempo dela desperdiçando com coisas que não têm valor nenhum, ou andando em círculo, correndo atrás do próprio rabo, ou buscando a aprovação dos outros, né? Vivendo de aparência, então não faz sentido estar perto de quem quer construir algo realmente sólido. E, meu irmão, isso a gente vê para todo lado as pessoas passando essa receita de como crescer, né? Que ela tem que esperar as coisas acontecerem, que nada acontece da noite para o dia, que é tal qual uma semente que brota, vai crescendo, de vez em quando você tem que podar para melhorar os frutos. Mas essas pessoas, elas continuam no imediatismo, continua nessa escravidão, né? Ao invés delas procurarem crescer, elas ficam ali nessa roda de hamster, né? Correndo atrás sem sair do lugar. Por que isso acontece? Júnior, porque tem os picaretas da internet, né? Os picaretas que quer vender um sonho, né? Quer vender um sonho. E as pessoas, elas são manipuladas por elas mesmas, né? Que ela sabe que aquilo não vai dar certo. Ela sabe que aquilo não vai dar certo. Ela está comprando conteúdo, ela está consumindo conteúdo e ela não toma dentro dela o conhecimento. Ela sabe tudo que ela está fazendo não é certo. Não dá certo. Porque o que acontece, Júnior? Nós temos que entender assim, por exemplo, qual que é, numa vida, o que é que dá certo, o que é que dá errado? É o resultado, é o fruto. Então você sabe que aquilo que você está fazendo, ele não está obtendo, você não está obtendo o fruto certo, o fruto que você gostaria de receber. Por quê? Porque você está plantando a semente errada. O que acontece, Júnior, é assim, as pessoas, elas fizeram doutorado, não, fizeram universidade, depois fizeram mestrado e doutorado em desculpas. Então, elas querem ter a ocasião ideal para ele realizar alguma coisa. Então, até os 30 anos, ele vive uma vida de festa e vai para lá, para cá, a vida é festa. Então, é sexta-feira, sextou, e hoje o pau vai quebrar e nós vamos. E aí, daí a pouco é 31, 32, 40 anos, você começa a olhar para um lado, olhar para o outro, aquele direcionado, aquele que tinha uma mentalidade direcionada, ele já está com a família dele praticamente constituída, e ali ele já comprou a casinha dele, e ali ele já está com o trabalho, ele já fez uma faculdade, ele já isso, ele já aquilo, etc, etc. Ok? Ok. Mas o tempo para começar
não importa. A condição que você está, não importa. Eu comecei destruído. Eu cheguei aqui na América, eu estava destruído. Mas primeira coisa que eu estava destruído, aqui, ó. A minha visão de mundo era completamente diferente. E eu tinha o quê? Quase 50 anos, Júnior. E eu passei 7 anos da minha vida praticamente botando a minha mente no lugar. Fazendo planos, projetos, desenvolvendo a minha mente por um novo tipo de coisa. Aí eu tinha que fazer o quê? Tomar uma decisão. Aí sim, Júnior. Aí foi a hora. Eu e minha esposa, como eu sempre falo, rolou um boxe. Mas daqueles, sabe? Porque a pessoa acha que não vai rolar boxe, ele tem que ficar, rapaz, ele tem que, sabe, trabalhar, ser funcionário público. Aí não, sabe, é lá, ele está acostumado com aquilo lá, escravo do sistema. Ele é escravo do próprio salário dele. Ele vai... Tem muita gente que prospera? Sim, prospera. Não tô minimizando o funcionalismo público, não. E outra coisa, não vai pensar que é Brasil, não. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Você chega numa autarquia dessa aqui para ser atendido, eles acham que estão te fazendo um favor. Não muda nada, não. Não muda nada, não. Eles Não acham que muda o estão te fazendo um favor. Mas vive da semana. Se o cheque da semana não cair, ele não tem como pagar a prestação do carro. Então aqui é roda de rato, é a mesma coisa, não muda nada. Porque o sistema condicionou as pessoas. Aqueles que conseguem separar a mente deles para não viver. Eu gosto muito de uma passagem que diz assim: não amoldem ao padrão desse mundo. Então, amoldar a sua mente ao padrão do mundo, mas transformem-se, né, pela renovação da sua mente. Então, se você não se transformar, e para transformar, meu irmão, você tem que pôr no chão, sabe? Você tem que botar no chão, tem que meter o pé na porta, entrar para dentro. E de quem que eu estou falando meter o pé na porta? Meter o pé na sua porta. Não é na porta dos outros, não, compadre. Você não dá conta nem de mudar a sua vida. Você vai querer dar conselho para os outros? Conselho. Se conselho fosse bom, todo mundo vendia, né? Não dava para ninguém. Então a questão é a transformação. Quando o cara falou para mim que eu precisava convencer ele que ele estava no caminho errado, eu falei: rapaz, você já sabe que você está no caminho errado. Você já está cansado de saber disso. Eu não preciso falar nada para você, não. Você tem que falar para você, você tem que conversar com você, entendeu? Agora, o que eu estou falando é para que você possa ter uma oportunidade de ajudar você a mudar a sua visão comportamental financeira. É isso que você quer? Não é falar de... Meu irmão, Júnior, tem 10 mil pessoas na internet falando de educação financeira, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. 5 coisas para que você... Os ricos não fazem isso. Para. Vamos falar de vida real. O que é que deu certo? Então você tem que se lançar. Primeira coisa, você tem que se lançar. Aonde? No precipício. Você tem que se lançar no precipício do desconhecido. Por quê? Lá foi o lugar que você não foi ainda. E aí você tem medo, porque todo mundo tem medo do desconhecido, Júnior. Não precisa pensar, não. Então, aí é a hora. Mas você vai morrer. E eu estou o quê? Eu estou vivo, por acaso? Então, quer dizer, faz esse favor para mim. Me mata, porque eu já não sei mais o que eu faço. Então, a pessoa ainda vem com a conversa mais fiada, você tem que me convencer. Rapaz, se apruma, como diz, se apruma. Vai fazer
como disse o burrão. Eu não tenho muita experiência, eu não terminei a quinta série. Então tem um cara que fala da ostentação e ele explica sobre isso, algo tremendo, entendeu? Você não tem que fazer nada para os outros te ver, você não tem que fazer nada o que os outros estão fazendo, e ponto, na outra linha. Entendeu, Júnior? Sim, meu irmão, e é interessante, né? Porque são dois aspectos, né, que você estava falando. Igual, no caso, o exemplo aí desses personagens de comédia aí do Porta dos Fundos, né, do Burrão. As pessoas, elas focam muito no imaginário, principalmente naquilo que elas mesmas sabem que é ilusão, que é fantasia, sim, que é inalcançável muitas das vezes, né? Com vai certeza. ser alcançável para aquela pessoa que acerta os 6 números da Mega Sena, né? Agora, para a gente que está aqui no dia a dia, só que ela esquece de olhar para o seu Antônio, que é vizinho dela ali, que tem 70 anos, que construiu toda uma história de luta, de batalha, que ela poderia absorver o conhecimento dela com ela, mas ela prefere absorver aquela do rapazinho que está lá no TikTok, no Instagram, vendendo uma ilusão monstruosa, e ela mesma entrega na mão os sonhos dela. Eu quero fazer um complemento aí, Júnior. Porque você vai lá no tiozinho da quitanda, por exemplo, seu Antônio, né? Seu Sebastião, seja quem for o nome. O cara que prosperou. Sim. Então você vai lá e vai ver a história dele. Vai lá ver. Quantas vezes ele quebrou a cara? Vai ver a história dele. A história dele é a mesma do Bill Gates. É a mesma história. Não muda nada. A pessoa quer falar do Bill Gates, ele quer falar do Warren Buffett, ele quer falar de quem mais? Ele quer falar de Elon Musk. Oh, meu Deus, falar de Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Meu Deus, que coisa. Mas Jeff o tiozinho... Bezos. Jeff Bezos, da Amazon. E o tiozinho da quitanda, ok? E o tiozinho da quitanda. Júnior, a questão de ser, vamos falar, repetitivo, né? Não com o intuito de... Todo mundo sabe disso, Júnior, sabe? Todo mundo sabe disso. Não precisa... É bom ele escutar pelo menos mais umas 10, 20, 30, 40, 50, 300 vezes, dizer que ele precisa decidir, mas ele está cansado de saber disso. Ele sabe disso. A hora que ele vai tomar banho, que ele está sozinho lá no banheiro, ele vai lembrar, a hora que ele vai deitar, ele vai lembrar que ele é o carça-cagada, ele que não decide, ele que não se lança realmente, ele não se lança realmente na decisão. E ele vai protelando. É aquele que vai protelando todo o aspecto da vida. Ele é um procrastinador. Ele sempre está varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Ele nunca é capaz de tomar uma decisão, porque sempre ele vai falar que ele perdeu uma coisa. Ele vai perder uma coisa. Ah, não, porque eu vou perder isso. Ah, porque eu vou perder aquilo. É porque eu vou perder meu amigo, o meu amigo que tem não sei quanto tempo. Mas será mesmo que aquele cara é teu amigo? Olha, eu vou te falar uma coisa. Tem uma música um poema, né, na verdade, que o Rolando Boldrin falava, que é do poetinha nosso, Vinícius de Moraes. Ele fala: amigo é aquele que te traz mais para perto de Deus. Eu acho que você precisava saber o que é amigo, né? Você precisava saber o que é isso. Então, quer dizer, será que você precisa de pessoas para... Qual é o tipo de ajuda que você acha que você precisa para você começar a sua vida, a transformar a sua vida, a impactar a tua vida realmente? Que tipo de ajuda que você precisa? Você precisa de conhecimento e de decisão.
Conhecimento de decisão, conhecimento. Se você quiser, eu posso ajudar. Te mostrar algo que você já está cansado de saber, mas que você não tem coragem de tomar a decisão. Agora, a decisão é só você. Eu não posso fazer nada por você. Eu posso te amar, posso fazer o que for no mundo. Meus filhos, meu amigo, né? Mas eu não posso decidir por você. Então, a decisão, eu acho que a base, Júnior, acho não, eu tenho absoluta certeza, é isso, essa decisão, quando eu decidi sair do Brasil para mudar minha história mental, não é financeira, é ter uma visão nova de mundo, essa foi uma das viradas de chave, né? Hoje eles usavam essa virada de chave há muito tempo atrás e hoje tem tanta coisa que eles falam, né? Drive, vou liberar o drive para você, que eu vou te dar a chave, não sei do que. Meu Deus, é tanta besteira, tanta loucura, tanta insanidade que essas pessoas falam a respeito de mudança comportamental. E outra coisa, questão de raciocínio, de que se você botar na sua cabeça que você é próspero, que você... Claro, você não pode ser um reclamão da vida. Se você for um reclamão da vida, você não vai fazer nada, porque você tem tudo para reclamar. Você não pode ser mente perdedora, que você toda hora você está, vida, ó azar, ó tristeza, ó desgraça. Você não vai conseguir realmente. Você não pode ser uma pessoa que não tenha gratidão pelas coisas que você tem, entendeu? A sua saúde, a tua vitalidade. Eu tenho 67 anos. Eu sou maravilhado com a graça que eu tenho recebido de tanta saúde, tanta energia, para que eu possa desenvolver meus planos, meus projetos e conseguir passar para as pessoas isso, né? Aquelas que queira, né, fazer isso, né? Porque, na verdade, quando a pessoa fala, mas do que você está falando? Do que você está falando? Eu estou falando de construção de legado, vida próspera. Eu estou falando de economia. Eu estou falando de vida familiar. Eu estou falando de viver e não sobreviver. Eu estou falando de paz, de pagar a conta com tranquilidade, de viver uma vida simples, objetiva. É disso que eu estou falando. É uma vida que eu tenho vivido ao longo desses anos, 18 anos aqui na América, quase já indo para 19 anos. E para dizer para vocês, e principalmente para você, Júnior, que agora nós estamos nesse bate-papo, né, que muitas pessoas espero que tenham acesso a isso, né, que possa visitar isso e realmente entender, não, eu quero tomar uma decisão, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser diferente, eu quero ver o que aquele velho louco está falando, sabe? Então, porque geralmente quando você fala alguma coisa que as pessoas não querem ouvir, né, que o problema está em você, né? Então, as pessoas não querem ouvir isso, né? E na verdade está, né? Mas as pessoas não querem ouvir isso. Então você fica igualzinho um câncer, né? No instantinho a pessoa quer te tirar fora, né? Mas aquele que se aproxima e começa a entender como é que funciona o processo, muda a vida. E eu já tenho algumas pessoas que já começaram a transformar a vida, né? Por estar realmente entender que o problema era ele. Simplesmente, só isso, mais nada. Quero complementar com um detalhezinho, né? Classifico como muito importante, né? Eu não estou procurando juiz para mim, não.
Eu sei que deu certo. Entendeu? Não estou procurando juiz, não estou pedindo opinião para ninguém, não. Entendeu? Essa é a visão. Uma coisa que deu certo na minha vida é assim, deu certo para mim. Entendeu? Ah, não, mas se você podia fazer assim, não estou procurando juiz, não. Então, eu queria terminar com isso. Não estou procurando juiz para dizer para mim que é isso ou aquilo. Entendeu? Eu acho que esse comportamento não é um comportamento de arrogância, mas sim algo que está dando certo, algo que já deu certo, algo que está funcionando. Então, se você realmente quer fazer isso, eu estou disposto a gastar o tempo com você, não perder o tempo. Eu quero gastar o tempo com você, para que você possa entender. A partir do momento que você entendeu, se você nem quiser falar comigo mais, não tem problema. Eu quero que você prospere. Tá bem? Maravilha. Eu guardo eu já falei isso para você outras vezes, né? Que até mesmo inspirado na Silmara, né? A gratidão, ela alimenta o otimismo, né? Então nós Com toda precisamos ser certeza. gratos e quando nós somos gratos, as coisas vêm com maior facilidade, né? E Com toda ser grato certeza. não é estar acomodado, né? Ser grato com tudo aquilo que Deus nos dá, ser grato com todas as oportunidades que Deus nos dá, ser grato pelo tempo que a gente pode ter. Então, eu Com sou toda muito grato por certeza. essa oportunidade, né? De estar com você nesse momento, batendo um papo sobre isso, sobre a sua história, sobre a sua visão. E é algo que tem mudado a minha vida, né? Você sabe que tem mudado a minha vida, né? Então, aprendendo bastante sobre o que realmente a gente precisa valorizar. Mas para fechar e encerrar aí, dá aquela sua famosa voadora para que as pessoas saiam do lugar, né? A gente precisa, e você já constantemente eu levo essas voadoras aí para eu sair do marasmo, do comodismo ou da autojustiça, né? Então, vamos fechar esse vídeo aí com a sua voadora, porque tem muitas pessoas que estão precisando dessa voadora para iniciar uma nova vida. Júnior, essa voadora, ela já aconteceu, mas eu posso reafirmar ela, né? Posso reafirmar. Mete o pé na porta, mas não da porta do vizinho, da sua porta. Vá lá. E outra coisa, não se constrói sobre escombros. Você tem que quebrar tudo, arrancar, botar de novo e reconstruir. É do zero. Então não é uma mudança simplesmente vamos trocar, não é uma reforma, é uma transformação. É arrancar e fazer de novo. É quebrar, jogar no chão, arrancar os escombros e ir para cima. E quem tem esse poder de fazer isso é só você. Então, decida-se. Eu acho que ela traz uma reflexão para mim, para você, para nós, né, como um todo, né? Traz algo novo, né, para o coração da gente, né? Porque é muito difícil, né, deixar com que as pessoas possam ser ajudadas. Elas não conseguem nem ser amadas, né, Júnior? Sim, meu irmão. Elas não conseguem nem ser amadas, né? Elas não conseguem ser amadas. Então, ser ajudadas, então, muito menos, porque elas acham que sabem. Esse é o problema, né? Sim. Eles acham que sabem, né? E também está com o copo cheio toda hora, né? É uma das coisas. Um dia uma pessoa me falou uma coisa tão incrível, eu fiquei... Eu falei, rapaz, você aprende as coisas muito rápido, você aprende rápido. Eu falei, porque eu não sei, eu quero aprender. Então, essa questão, a pessoa, não, eu já sei, papai, eu já sei, deixa que eu... Mas não faz, então não sabe nada, entendeu? Então, E ele falou assim, pô, Tim, você aprende as coisas rápido. Eu falei, não é, rapaz, é que eu tô sempre com o copo vazio, né? Você chega, coloca e eu vou... Claro que eu não vou aproveitar tudo aquilo que você está falando, né?
mas eu aproveito as melhores coisas que você está falando. Então, as pessoas têm esses critérios, né, de querer aproveitar tudo, né? Porque, de repente, nem tudo é bom para você, né? Não é nem tudo é bom para mim, nem tudo é bom para a pessoa que está ouvindo, né? Então, eu acho que isso é fundamental que a gente possa, né, falar sobre isso. Muito bom, foi muito bom. Foi ótimo, irmão. Eu te E agradeço até demais por esse dia maravilhoso, uma conversa fantástica.